Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Heavy Talk, o canal favorito do brasileiro fã de rock e heavy metal. Hoje estamos aqui para mais um Heavy Talk Legacy, contando a história de grandes nomes que ajudaram a forjar a música pesada tal qual a conhecemos nos dias de hoje. Então desde já eu peço para você deixar seu like para nos ajudar no engajamento, porque hoje a história vem em dose dupla. Antes de começar, vamos para a agenda de shows que se aproximam. Shows que o Heavy Talk estará presente, ou então que gostaria de estar, ou que não vai estar, mas é importante você saber. No dia 28 de maio, o Lucas, do canal Inutilismo, vai se apresentar no Auditório Araújo Viana, em Porto Alegre, com seu show Minha Playlist de Funk. No dia 1º de junho, a banda belga de speed metal Evil Invaders se apresenta em Porto Alegre no Gravador Pub sob comando da Nevoeiro Produções, uma turnê que passará em várias cidades do Brasil, então procure pela cidade mais próxima de você. No dia 10 de junho, Titãs, novamente, a turnê de reunião da formação clássica que está passando por diversas cidades brasileiras. Eu fui no de Porto Alegre e posso garantir que é um show incrível e tem uma cobertura aqui no canal exclusiva para membros. Temos a intenção de estar na apresentação de Curitiba para trazer uma cobertura para todos. Garanta seu ingresso para a apresentação na cidade mais próxima, que vocês não vão se arrepender. É um momento histórico. E no dia 24 de junho teremos Electric Mob, banda paranaense que tem sido uma grande revelação do rock brasileiro, com uma turnê com diversas datas, mas vai passar por Porto Alegre no dia 24 de junho em um show que acontecerá no Gravador Pub juntamente com o Marena. Outra coisa importante divulgar também é que o Heavy Talk é um canal totalmente independente que conta com o seu apoio para continuar existindo. Então vá na descrição do vídeo, e passeie entre os nossos links para você se tornar membro do nosso canal ou dar algum tipo de ajuda financeira que for mais fácil para você. Desde já, meu muito obrigado. E também é importante falar que mais uma vez estamos gravando na excelente loja Rollover, que novamente cedeu seu belíssimo espaço para contribuir com a qualidade do nosso vídeo. Então obrigado, Rollover, e você que está assistindo, siga a loja no Instagram, eu vou deixar o link no comentário fixado aí embaixo. E agora sim, mais um Legacy duplo, mais metal brasileiro. Senhoras e senhores, os irmãos Buzik. Essa história começa, na verdade, na Croácia. André Buzik é um croata, que migrou para o Brasil e que já tinha suas conexões com a música, trompetista de jazz e também vocalista, tocou nas bandas Traditional Jazz Band e Blue Gang. E aí no dia 9 de outubro de 1965 nasceu o mais velho dos irmãos, o André Buzik. Menos de 2 anos depois, no dia 15 de fevereiro de 1967, nasceu o Ivan. Em um lar musical desde muito novos, a influência paterna fez com que eles adotassem isso de uma maneira muito natural. Inclusive, eles acompanhavam o pai em algumas apresentações. Em 1981, os irmãos, que tinham 14 e 16 anos apenas, se uniram ao guitarrista Dario Parisi para formar uma banda, que a princípio seria de música country. Os irmãos cantavam muito bem, e o André Buzik já tocava baixo. O Ivan era o vocalista e um apaixonado pela guitarra, mas existia uma grande dificuldade de se encontrar um baterista, para fechar o time. Então o Ivan começou a estudar bateria para suprir o posto e nunca mais abandonou o instrumento. Com essa configuração, eles chegaram a gravar uma canção, chamada Campestre. Posteriormente, o Ivan ficou apenas na bateria, o André assumiu os vocais, alterando o estilo para algo mais pesado e semelhante a outros gostos que eles tinham em comum, como Kiss e Black Sabbath. E assim o Power Trio foi batizado de Prisma e começou a tocar nas noites paulistanas, fazendo alguns covers de bandas que os influenciavam, que iam de Rush até Metallica. Para mencionar uma curiosidade, mais ou menos nessa época, outro elemento Buzik surgiu no mundo, nasceu a irmã mais nova deles, a Karen. Em 1984, o nome Prisma foi modificado para Platina, uma importantíssima banda nos primórdios do hard rock no Brasil. Tocaram no lendário Lira Paulistana e foram convidados a gravar um álbum pelo selo Baratos Afins. Durante os ensaios da gravação do álbum,
Sérgio Schemann, né, entrou na banda para atuar como vocalista fixo. Assim, em 1985, os irmãos lançaram seu primeiro álbum, também nomeado Platina. Foi muito bem aceito pela crítica e foi tocado por várias rádios especializadas em rock da região. No ano seguinte, foi gravado o único videoclipe da banda para a música Fascínio, usando imagens da apresentação deles no programa super especial da TV Bandeirantes. Em 1987 tivemos o encerramento da trajetória da Platina por causa de diferentes interesses sobre o direcionamento que a banda deveria tomar. Nessa época, o Ivan tocou bateria em algumas faixas do álbum The Key da banda A Chave do Sol, como membro convidado. Curiosamente, depois disso, o Edu Ardanui viria também a tocar na Chave do Sol posteriormente. Com Renato Nunes nas guitarras no lugar de Dario Parisi, Schemann e os irmãos Buzik fundaram a Cherokee, que lançou também um álbum auto-intitulado pela Baratos Afins. Até que em 1989 eles foram convidados para fazer parte da banda solo de Vander Tafo, ícone dos anos 80 que embalou hits com a Rádio Táxi. Após o lançamento do primeiro álbum solo, que contava com participação especial de artistas como Lulu Santos, Lobão, Herbert Viana, o Vander formou a banda Tafo, que contava também com os irmãos. Também em 89, o Supla, né, estava lançando o seu primeiro álbum solo e convidou os irmãos Buzik para fazerem parte da sua banda. Isso transformou completamente a vida dos irmãos, pois o guitarrista que o Supla trouxe era nada menos que o Eduardo Ardanui, que naquela época já era muito renomado na cena paulistana. Ardanui e os Buzik já se conheciam, já admiravam o trabalho um do outro e chegaram a fazer algumas jams bem antes do Dr. Sim existir. A química do time tocando com o Supla deu nascimento em 1991 ao Dr. Sim. Foi aí que Andrea, Ivan e Edu deixaram a banda do Supla e formaram o seu próprio caminho. Nessa transição dos anos 80 para 90, o Andrea teve uma passagem breve pelo Ultraje a Rigor como membro de apoio, e tanto ele quanto Ivan participaram dos álbuns Crescendo de 1989 e Porque o Ultraje de 1990. O Andrea inclusive aparece no videoclipe de O Chiclete. No dia 11 de janeiro de 1992 aconteceu a primeira apresentação do Dr. Sim no lendário e não mais existente bar Blackjack de São Paulo. Daí partiram para os Estados Unidos, né, para realizar 3 shows em Nova York e retornaram ao Brasil, né, onde abrem um show do Ian Gillan do Deep Purple. Antes mesmo da gravação do primeiro disco, a Warner Music apostou na Dr. Sim e assinou um contrato com eles. E assim o álbum de estreia Dr. Sim foi lançado em 1993 em 9 países. Um dos grandes hits do álbum é a faixa Emotional Catastrophe, que rodou muito na MTV e chegou até a ser trilha sonora de seriado da TV Cultura. A partir daí veio uma grande atividade, tocando diversos shows e participando de muitos festivais. Vou começar aqui pontuando um festival que a Souza Cruz desenvolvia no Brasil e que chegou a ter 8 edições entre os anos 70 e 90. Tratava-se do Hollywood Rock. Hollywood do cigarro mesmo, né? Que o seu avô pedia para você comprar dizendo, pega um Hollywood pro vô. Na edição de 1993, que em São Paulo foi no Estádio Morumbi e no Rio de Janeiro foi na Praça da Apoteose, respectivamente nos dias 15 e 22 de janeiro, o Dr. Sim dividiu o line-up do dia com as bandas Engenheiros do Havaí, L7 e Nirvana. Um Nirvana que estava bombadíssimo com o Nevermind já lançado e a maioria dos seus hits já rodando o mundo inteiro. Esse festival foi uma coisa de louco. Um outro festival que fazia muito sucesso na Europa desde os anos 80 e foi importado para o Brasil era o Monsters of Rock. A primeira edição por aqui foi em 1994 e trouxe também o Dr. Sim se apresentando no Pacaembu, ao lado do Angra, Raimundos, Viper, Suicidal Tendencies, Black Sabbath, Slayer e Kiss. Já em 95 a expressão internacional se intensificou, né? Ganhou um especial de 11 minutos na MTV norte-americana que mesclava apresentações ao vivo, videoclipes, né, e imagens de estúdio. Também foi lançado Brutal, segundo álbum. No voraz e sedento mercado japonês, o disco sai com o nome Silent Scream e é mais pesado que o anterior, trazendo como um de seus hits a música Down in the Trenches. Vocês lembram da música We Are the World? Então, é uma música do Michael Jackson, de 1985, que encabeçava a campanha USA for Africa, né, e trazia diversos nomes importantíssimos
da música norte-americana. Em 1996 aconteceu algo semelhante no Brasil. Um jingle de uma campanha de arrecadação de fundos para crianças com câncer que contava com muitos artistas. Fábio Júnior, Elba Ramalho, Jair Rodrigues, Sérgio Reis, Guilherme Arantes, Tinoco, Ronivon, Netinho, Vanderleia e o Dr. Sim também. Estavam os Buzik lá no meio. O terceiro álbum chegou em 1997 com o nome Infinity, gravado nos Estados Unidos no estúdio do grande vocalista Michael Vescera, conhecido por ter cantado na banda de Yngwie Malmsteen. Inclusive o Michael canta na música No Rules, o que abre uma porta pro que rolou no próximo álbum. Mas enfim, é nesse álbum que tem um mega hit cantado em português, que é Futebol, Mulher e Rock and Roll, com a participação do grande locutor Silvio Luiz. Futebol, mulher e rock and roll, meu Deus, como isso é bom. O que é que eu vou dizer? Na turnê de divulgação do Infinity, a Dr. Sim passou a contar com o tecladista Joey Gross Brown, que nunca se tornou membro oficial, mas foi um músico convidado fixo por 5 anos. E aproveito para mencionar outros tecladistas que tocaram como convidados também ao longo da trajetória da banda, que foram o Marcelo Sous, nos anos 90, e o Rodrigo Simão, de 2003 até 2012. E uma outra grande colaboração foi com ninguém menos que Eduardo Araújo. Meu carro é vermelho, não uso espelho pra me pentear, tá ligado? Ele é o bom, é o bom, é o bom. Então, também em 1997 foi lançado o álbum Pó de Guaraná, que trazia os irmãos Buzik na banda, e o Ardanui também, inclusive. Em 98, o Malmsteen veio fazer algumas apresentações no Brasil e quem abriu os shows foi a Dr. Sim. O Malmsteen gostou tanto da banda que lançou no Japão um material próprio que incluía 4 faixas do Dr. Sim ao vivo. E então voltamos para o lance do Michael Vescera. O Dr. Sim se tornou pela primeira vez uma banda com 4 integrantes oficiais, com a entrada de Michael como vocalista solo, dividindo algumas linhas com Andrea. Nessa configuração, lançaram em 2000 o Dr. Sim 2. Nos Estados Unidos e na Europa, o álbum saiu com o nome Shadows of Light. E foi um álbum bastante inovador por trazer junto uma revista que contava a história da banda, que podia ser comprada em bancas de jornais ou tabacarias. O álbum foi um grande estrondo, super elogiado, trazia entre as participações especiais o guitarrista Roland Grapple, que também tinha um projeto com o Vescera, e a música Time After Time conseguiu entrar para a TV mainstream como trilha sonora da Fórmula Truck no Brasil, na época exibida pela Rede TV. Apesar da alta aceitação, a distância foi um empecilho, ainda mais no início dos anos 2000, onde a geografia tinha um peso muito maior do que hoje, e o Vescera deixou a Dr. Sim. Novamente como um trio, em 2003 é lançado o CD e DVD 10 anos ao vivo, um trabalho incrível que traz uma das melhores participações especiais já feitas pelo saudoso vocalista André Matos na faixa Fire. E lembra quando sua mãe dizia para você ouvir o doutor e tomar seus remédios direitinho para não dar merda? O Dr. Sim também fez isso com o álbum Listen to the Doctors, um disco de covers lançado em 2005 apenas com canções que possuem a palavra Doctor no nome. Então tem ali Calling Dr. Love do Kiss, Dr. Feel Good do Motley Crue, Dear Doctor do Rolling Stones, Rock and Roll Doctor do Black Sabbath, enfim, são 12 faixas de artistas mega consagrados. Mas o novo álbum de inéditas autorais surgiu em 2007 com o nome Bravo. Foi um recordista de vendas da gravadora deles na época e se mantém como um dos mais vendidos até hoje, e muito se fala sobre como o rock estava em alta no Brasil nessa época, ou em como o Xamã conseguiu colocar Fairy Tail em uma novela da Globo. Tudo isso com muito mérito, mas uma música desse álbum, do Dr. Sim, também conseguiu um horário nobre da teledramaturgia brasileira. A faixa Think It Over, com participação do Hudson, da dupla Edson e Hudson, está na trilha sonora da novela Amor e Intrigas, exibida em 2008 na Record. Paralelamente ao Dr. Sim, o Andrea também entrou na Casa das Máquinas, uma lendária banda de rock psicodélico, e lá permaneceu por 2 anos. Em 2009 eles regravaram o álbum de estreia, o Dr. Sim, de 1993, com 2 faixas bônus inéditas,
A nova versão saiu com o título Original Sin. E aparentemente a galera da Record realmente gostava de Dr. Sim. As músicas Fire e Full Throttle também apareceram na emissora como trilha sonora da novela Chamas da Vida. E em 2010 a veia empreendedora foi exercida. Os Buzik abriram um estúdio de gravação, o Sonata 84, em São Paulo, que foi casa da gravação do álbum seguinte da Dr. Sim. Dessa forma, no próximo ano, foi gravado Animal, com uma música em homenagem à saga Star Wars chamada May the Force Be With You. Também foi nessa época que o filme Assalto ao Banco Central de Marcos Paulo foi lançado, trazendo em sua trilha a canção Think It Over. E em 2013 nós tivemos um momento histórico e saudosista para quem viveu os tempos áureos do hard rock no Brasil. A formação da Platina se reuniu após 27 anos no Manifesto Bar em São Paulo e tocou duas músicas, Fascínio e Reflexão. Também foi nesse ano que os irmãos subiram ao mais importante palco do rock brasileiro na quarta edição do Rock in Rio, em um show da Dr. Sim com Roy Z e a Bamba República. Também tiveram a oportunidade de se apresentar novamente no Monsters of Rock, com as participações especiais de Edu Falaschi e Demi Antigues, abrindo os shows de Queensryche, Whitesnake e Aerosmith. Outra coisa muito importante que rolou nesse ano foi o lançamento do primeiro álbum solo do Ivan, com o título Rock and Road. O álbum traz 13 músicas bem AOR e Cry for Love é uma das principais. Still remember the first time we kissed. E mais uma vez música da novela, dessa vez o Ivan solo. Justamente a Cry for Love abrilhantou a trilha da novela Vitória, também na Record. Em 2015 eles fundaram um outro estúdio chamado Buzik Produções em São Paulo. E esse também foi o ano de lançamento do 8º álbum Intactus, gravado e produzido pelo Andrea. O nome Intactus era uma referência ao fato do Dr. Sim manter sua formação original. Por desventura do destino, foi o último álbum a manter isso. Pois também em 2015 um grande ciclo na vida dos irmãos se fechou, por um tempo. Após o Eduardo Danui decidir deixar o grupo devido a um desgaste pessoal, o Dr. Sim anunciou o encerramento de suas atividades. Isso foi feito com uma turnê de despedida que durou até março de 2016. O fim da Dr. Sim deu vida à banda Buzik, com Andrea e Ivan ao lado de Zeca Salgueiro e Thiago Mello. Thiago Mello veio do Acre e superou 200 guitarristas em uma seleção para integrar a banda dos irmãos. O resultado foi o álbum Buzik, o único lançado pelo projeto até o momento. Em 2018, avaliando a grande afinidade com o guitarrista Thiago Mello, a Dr. Sim retomou as atividades. O Ardanui foi sondado a retornar, mas já estava comprometido com muitos outros trabalhos, como a sua carreira solo e também o Sinistra. O primeiro álbum da banda com a nova formação foi lançado em 2019 com o nome Back Home Again. Teve como principal single a faixa Lost in Space, que ganhou um videoclipe, bem como as músicas Breakout e 27 nos 2 anos seguintes, além de uma nova faixa que não está nesse álbum, chamada Never Go Down. 2020, por sua vez, foi um ano cruel com muitas pessoas. Não bastasse a pandemia, que foi um mal coletivo que todos enfrentamos, os Buzik perderam a mãe, uma ex-bancária que dedicou a vida a cuidar da família, e no mesmo ano o pai deles, já mencionado no início do vídeo, também partiu. Já 2021 foi um ano de lançamento de projeto duplo. Com o Josh Grossi, os irmãos Buzik lançaram um álbum Alucinógeno, contendo 13 faixas em português de um rock meio psicodélico e em uma pegada até meio punk rock. E com Fabrício Oliveira, André e Ivan lançaram o Psicoferas, com 7 canções também em português que transitam entre o hard rock e o progressivo, adicionando diversos elementos de outros gêneros, uma parada interessantemente experimental. E ainda arranjaram tempo para a participação no álbum solo de Alírio Neto, o All Things Must Pass. O Andrea participa na faixa Back to the Light e o Ivan na I'm Still Here. Inclusive, o show de lançamento desse álbum foi o primeiro show que eu estive após a pandemia, então me emocionou muito e temos a cobertura aqui no canal para você assistir. E coroando o vídeo de hoje, vamos encerrar falando da comemoração de 30 anos do Dr. Sim,
que foram celebrados, né, na apresentação do Teatro J. Safra em São Paulo, com a participação mais do que especial do Edu Danui. E estamos prestes a testemunhar o DVD acústico de 30 anos da Dr. Sim. A faixa Fly Away já está disponível gratuitamente como pré-lançamento no canal da Dr. Sim aqui no YouTube. A pré-venda começa em julho e o lançamento oficial será em agosto. E esse é um resumo da história até aqui. A trajetória dos Buzik é essencial para a construção do rock brasileiro como conhecemos e espero que esse vídeo tenha justificado pelo menos parcialmente os motivos. Então, para você que ainda não conhecia tanto assim, espero que tenha esclarecido e que você tenha se aproximado da saga de mais uma família importantíssima para o som que tanto amamos. Fiquem ligados nas redes sociais do Dr. Sim, né, e dos irmãos Buzik para não perderem nada sobre o DVD que está chegando e demais projetos que eles estejam desenvolvendo. Isso era o que eu tinha para apresentar para vocês hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Antes de sair, algumas coisas importantes. Primeiramente, esse canal depende de você para continuar existindo. Por isso que esse QR Code está aqui embaixo, né? É o nosso Pix. E absolutamente toda a contribuição que pudermos receber será muito necessária e bem-vinda para a gente tentar continuar vivendo da produção de conteúdo para você que é fã de rock e heavy metal. Mas o principal é que você se torne membro aqui do canal. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo ou então no link da descrição do vídeo, caso o botão não esteja aparecendo para você. Assim você terá acesso a benefícios exclusivos para membros e nos ajudará a ter alguma estabilidade no nosso tão instável trabalho. Na descrição também tem o nosso PayPal e o nosso Apoia-se, então é possível você contribuir com absolutamente qualquer forma de pagamento. Qualquer dúvida é só me chamar. A todos que já fazem parte dessa família, meu muito obrigado. Enquanto você estiver aqui, eu também estarei. E segundamente, eu quero muito iniciar uma campanha agora até o final do mês de junho, para a gente tentar chegar a 5.000 inscritos no nosso canal Underground. O Heavy Talk Underground é um espaço dedicado a bandas que precisam muito da atenção de vocês. São bandas iniciantes ou com menos visibilidade, mas que fazem trabalhos de altíssima qualidade, mas não conseguiram ainda grandes holofotes. Então eu peço para que você se inscreva lá. Não custa absolutamente nada, dá para fazer isso em segundos e tudo que vai exigir é a sua boa vontade em contribuir para o crescimento desse espaço para essas bandas, ok? Então o link para o canal Underground e para o canal de cortes também está aqui embaixo na descrição e também tem os botões que já estão aparecendo aqui embaixo na tela. Se inscreve lá e rumo a esses 5.000 até o final de junho. Estou contando com vocês. E também deixe seu like no vídeo, né? Comente aí o que você achou para nos ajudar no engajamento. Se inscreva aqui no nosso canal para a gente chegar logo a 100.000 inscritos e ative as notificações no sininho. E em breve estou de volta. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau!